Wagner, só pra gente finalizar a questão de energias, que eu te pedi da energia, a gente falou das famílias que brigam, e a minha outra dúvida sobre energias é de um ponto que muita gente fala, cemitério. Tá? Cemitério. Vamos lá. O que tem em cemitério? Tem gente que se sente mal em cemitério. Eu, particularmente, me sinto em paz. Tem gente que se sente bem, inclusive. Eu me sinto bem. O que tu pode nos falar sobre cemitério? Vamos lá. O pessoal que se sente bem em cemitério, primeiro que é um lugar silencioso. Segundo, alguns cemitérios, não todos, tem muita árvore. Então a pessoa se sente ali mais tranquila. Então tem gente que adora sentar ali e ficar, por exemplo, relaxada. Isso acontece. Só que o ambiente do cemitério, que muita gente pensa que tem 1 milhão de espíritos desencarnados, não. Tem um ou outro preso com a ideia do corpo. Mas onde é que se encontra muito espírito desencarnado que quer energia junto dos vivos? Cadáver não tem energia para você roubar, vivo tem. Então, isso é um mito. Mas o cemitério tem algo bem pesado, que é por parte das pessoas encarnadas que vão lá visitar. A ideia do fim e da perda. Cria uma rede de formas de pensamento, não do desencarnado, das pessoas com a dor da perda, que é real. A ideia da perda, a ideia do fim, cria formas mentais escuras em volta da atmosfera do cemitério. Por incrível que pareça, o que mais ferra a atmosfera do cemitério são as mentes das pessoas da Terra, não os do lado de lá. Porque existem relatos, eu não me lembro qual é o cemitério de São Paulo, que é onde estão sepultados mortos do edifício Joelma. Sim, sim. E existem relatos que colocam água ali sempre em cima daquele túmulo, pessoas que morreram queimadas, e que o pessoal que vai lá não se sente bem. Isso aí é cultural, por causa de todo o contexto, porque aquilo foi um trauma na cidade de São Paulo, que até hoje se fala, décadas depois. 50 anos esse ano. Quer dizer, espírito nenhum é queimado, cara. O corpo pode ser queimado, afogado, enterrado. Nenhum espírito é queimado ou está embaixo de qualquer túmulo. Mas tinha aquela crença antiga de cremar, né? Não poderia ser cremado. Não, na verdade, a cremação, por lei, no Brasil, precisava esperar 72 horas para cremar, era lei. Hoje, caiu para 48 horas, por lei. Na Índia, a cremação é feita há milhares de anos, não chega nem a 12 horas, cara. Então, isso é condicionamento cultural. E eu não estou dizendo que alguém deve enterrar ou cremar. Eu acho que as pessoas têm a sua própria consciência das coisas. Como estudante espiritual, para mim, o cadáver não significa nada para mim. Percebendo coisas lá, o real está para lá e não para cá. Pois a minha última pergunta era exatamente isso, a gente não combinou e o Wagner já puxou. E a gente também não combinou outra coisa. Eu ia perguntar da energia do cemitério. Pois então. Você perguntou. Exatamente. É energia, né, Wagner? Wagner, é justamente sobre isso que eu quero falar. Tu falas várias vezes no teu programa de rádio, eu já ouvi tu falar várias vezes que tu não aceita que estudantes espirituais tenham dificuldade de aceitar a morte, Sim, de assimilar sim. a morte, até em relação ao luto. Tu fala, Sim. não, sentir saudade é normal. Exato. Tá? Então, o que tu faz para nossa comunidade? Vamos imaginar, Tá? Drummond desencarnou. Você tá triste. Não, cita o Bro. Tá, Bro desencarnou. Isso. Bro desencarnou. Mas vai ser um problema quem vai editar o programa. Eu Então, sou substituído. O Arthur desencarnou. Arthur desencarnou. E aí, o que acontece? Tá do lado de lá, você tá aqui, você é um estudante espiritual. Você vai falar, pô, que saudade do Arthur. Puxa, ele brincava aqui com a gente, que saudade. Mas se você é um estudante espiritual, a ideia do fim não existe. Você está estudando isso. Você vive... Então, eu sinto falta do Arthur, tenho saudade, mas eu não tenho na mente a ideia de que ele sumiu pela morte. Há uma diferença nisso. Um estudante espiritual que aprofunda, médium, tem que saber isso. Isso é o beabá da parte espiritual. Então, não é uma questão de doutrina. Você está percebendo que existe o plano espiritual, o luto para você não tem sentido, porque o luto é para simbolizar a tua perda, mas você não perdeu nada. A pessoa só está em outro plano. A saudade existe aqui, a parte emocional, mas a escuridão da ideia da morte você tirou. E no imaginário popular, o que a gente fez? Criamos um ícone imaginário para representar a morte, que é uma caveira com um capuz e uma foice. E aí, a pessoa, ao pensar na morte, associa com esse ícone cultural, tendo a ideia da morte como fim na cabeça. Isso é muito ruim. Não estou falando para não ter saudade, eu estou dizendo, tira essa porcaria de caveira da tua mente se você é um estudante espiritual. Porque isso não existe. Claro. Existe a sequência da vida em outro plano. E é a mesma coisa para a perda de um animalzinho? A mesma coisa com a perda, eu tenho falado muito nisso, a perda de um bichinho, ela é devastadora para quem vive. Eu tenho o meu cachorrinho que dorme comigo, tem 15 anos. Ele já está chegando já
daqui a pouco ele vai embora, ou às vezes eu vou antes, a gente nunca sabe. Então, o animal tem um ciclo de vida menor que o nosso. O cachorrinho, o gatinho, você tem que compreender que isso é uma lei da natureza. Ao perder o animal, você não pode achar que está sendo punido pelo universo. Isso era, assim, previsível se você estudasse. Mas o estudo não significa frieza, significa que saudade dele, mas eu entendo que o tempo dele é menor. Isso é da natureza e não está no meu controle. Meu controle era cuidar dele e fazer o melhor possível. Agora o tempo dele é menor. Eu vou sentir saudade, fazer uma falta danada, mas eu entendo que a vida segue. E eu entendo que a natureza é assim. Não tem nada a ver com frieza, porque a saudade está aqui, o calor humano. Mas a ideia clara não permite a escuridão na mente. E escuridão, o luto não é a roupa, o luto está aqui. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades